Provérbios 3, versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Nesses primeiros 4 versículos de Provérbios, capítulo 3, nós aprendemos a orientação para sermos bem-sucedidos em nossa vida nessa terra. Deus, usando Salomão, nos chama de filhos e nos diz: Filhos, não esqueçam os meus ensinamentos. Lembrem sempre dos meus conselhos. Os ensinamentos de Deus são, como nós já lemos em Provérbios capítulo 1, temer a Ele acima de tudo. E nós comentamos que temer a Deus significa ter absoluto respeito por Ele. E tanto respeito que nós o colocamos em primeiro lugar em nossa vida e em toda a nossa escala de valores. Nós não colocamos coisas acima de Deus, carros, casas. Não colocamos carreira profissional acima de Deus. Muitas pessoas trabalham e esquecem que Deus preparou um dia de descanso. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, lendo o versículo 7 em seguida, nós vemos aqui Salomão, que também escreveu Eclesiastes, nos dizendo que descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Verso 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Aqui, portanto, Salomão está nos mostrando a importância de desfrutar do produto do nosso trabalho. Há pessoas que colocam tanto a carreira como seu objetivo de vida que elas trabalham e trabalham. Sábados, domingos, feriados, elas estudam e elas nunca tomam um tempo para cuidarem da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, da prioridade de temer a Deus, que é colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Retomando Provérbios 3, é isso que ele fala no versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Um dos conselhos do Senhor é: você guardará um dia de descanso, para que você tenha um tempo de lembrar que Deus deu o descanso para nós. Nós não fomos feitos apenas para ficar trabalhando. O que nós lemos lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 8 também, é que nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Há pessoas que não fazem amigos, não se relacionam com ninguém, e a vida delas é apenas para elas mesmas. Elas não param para pensar que, com o trabalho que elas têm,
elas podem ajudar outras pessoas, elas podem contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento de outras pessoas. E esse texto de Provérbios 3 nos fala que, lendo aqui novamente, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. O 2, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. O versículo 2 está dizendo, se você seguir esses ensinamentos, você vai ter uma vida longa, você vai ter uma vida cheia de sucesso. Uma vida longa significa que você vai ter uma vida boa, uma vida de felicidade. E aqui no versículo 3 ele fala, não abandone a lealdade e a fidelidade. Lealdade e fidelidade são qualidades que nós manifestamos em relação a alguém. Nós somos leais a alguém, nós somos fiéis a alguém. E isso nos mostra a importância de termos relacionamentos. Então ele fala, não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Em outras palavras, tenha relacionamentos com pessoas. E tenha relacionamentos bons. Relacionamentos com pessoas que você pode contar e que são leais e que são fiéis e a quem você também possa ser leal e fiel. Tenha amigos, tenha pessoas com quem você pode contar. Valorize as pessoas da sua família. Valorize o seu marido, valorize a sua esposa, valorize a sua casa. Há pessoas que ficam muito tempo no telefone celular vendo questões do trabalho ou vida dos outros e esquecem que dentro da sua casa existem pessoas, existem irmãos, pais. Às vezes, algumas pessoas moram também com alguns tios ou com os avós, que também estão na casa, e são pessoas que você precisa mostrar a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua gentileza, o seu cuidado, a sua amizade, a sua atenção, a sua conversa, o seu tempo dedicado a essas pessoas porque elas estão com você. Guarde-as bem gravadas no coração, não abandone isso. Aí o versículo 4 fala, porque se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Deus se alegra, ele se agrada de saber que nós estamos manifestando em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossos cuidados, a preocupação com o nosso próximo. E o nosso próximo também se agrada quando recebe essa atenção, esse cuidado, essa lealdade que vem do outro. Então, nos primeiros 4 versículos aqui de Provérbios 3, ele está trazendo uma fórmula para ter uma vida bem-sucedida. Prestar atenção nos ensinamentos de Deus. Nós falamos a respeito de um ensinamento, que é o de guardar o tempo do descanso ao longo dessa vida e não ficar apenas trabalhando e trabalhando e trabalhando. Mas existem muitos outros ensinamentos. Os ensinamentos aqui, dos versículos 3 e 4, que nos falam sobre ser gentil, ter amigos, guardar a lealdade, guardar a fidelidade com esses amigos, guardar-se de cuidar bem das pessoas que cercam você. Isso vai agradar a Deus e vai agradar as pessoas à sua volta. E isso vai trazer o que diz o versículo 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Uma pessoa que segue o descanso, que segue o trabalho de maneira honesta, que é fiel e tem lealdade com as pessoas ao seu redor, nutre bons relacionamentos.
nutre bons contatos e consegue ter uma vida de mais felicidade, uma vida de mais amizades, uma vida de mais alegrias. Agora no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Nesses versículos 5, 6 e 7, nós vemos uma orientação. Não acredite na sua própria força, na sua própria inteligência, nos seus estudos, no seu conhecimento, mas lembre-se de que Deus é que dá a resposta final. É Ele que direciona para o caminho certo. Você pode ter muita informação, você pode ter muito conhecimento, e muitas vezes você só precisa de um pequeno detalhe para acertar aquilo que você precisa. Quantas pessoas estudam medicina, mas elas fumam? Quantas pessoas estudam medicina e se embriagam? Pessoas que ficaram 6 anos em uma faculdade estudando para serem médicos, pessoas que são capacitadas para cuidar das outras pessoas, mas que não sabem como resolver problemas pessoais, alguma questão da família, alguma questão que causa angústia e que não sabe como lidar. Então nós vemos que a inteligência humana, ela tem limites. Quantas pessoas são profissionais da psicologia, são terapeutas, mas quando chegam em casa, têm as questões com o filho, com uma filha, com o marido, com a esposa, e que não sabem qual é a chave que libera aquela relação, que resolve aquela situação. Então, muitas vezes, a nossa capacidade, a nossa inteligência, as nossas informações, a nossa bagagem e excesso de informação não alcança a resposta de uma questão específica. Mas quando nós confiamos no Senhor de todo o coração e nós apoiamos-nos nele, ele nos mostra qual é o caminho certo para resolver cada situação. Então não fique pensando que você é sábio, mas tema o Senhor. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito a Ele, absoluto respeito a Ele, colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Então, se você colocá-lo em primeiro lugar em sua vida e não fizer nada de errado, Ele lhe mostrará o caminho certo e você certamente terá a resposta e a solução certa para cada situação em cada momento da sua vida. Versículo 8. Fazendo isso, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, isso será, ele está falando a respeito de temer ao Senhor. Colocando Deus em primeiro lugar, em tudo, isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Se no passado você tomou atitudes em que você não perguntou a Deus, em que você não seguiu a Deus, e você está sofrendo com feridas, com dores, sofrimentos, de relacionamentos que não deram certo, de situações que não te trouxeram nenhum benefício porque você tomou decisões erradas, temendo ao Senhor, colocando Ele agora em primeiro lugar na sua vida, Ele lhe trará o remédio. Ele lhe ajudará a sair dessa situação.
Versículo 9: Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Os versículos 9 e 10 nos falam sobre oferecer a Deus o produto do nosso trabalho. Veja que o versículo 9 fala: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Sabemos que nessa época em que Salomão escreveu Provérbios, as pessoas trabalhavam bastante com agricultura. Então ele dizia: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Esse versículo 9 nos mostra que adoramos a Deus quando oferecemos uma parte dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quando nós devolvemos a Deus os dízimos, que corresponde à 10ª parte dos nossos ganhos, nós mostramos que lembramos que Deus é quem nos dá força e nos capacita para ganhar o nosso sustento diariamente. Você pode pensar, mas eu tenho tão pouco. Faça um propósito com Deus. Devolva o dízimo, porque o dízimo, ele é devolvido. Nós não damos o dízimo. Nós damos oferta. A oferta, ela é voluntária. Mas o dízimo, ele é bíblico. Você pode consultar Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Lá está escrito que cada um deveria levar a 10ª parte dos seus ganhos para colaborar com a obra dos sacerdotes, que eram responsáveis por todo o trabalho de culto a Deus. Então adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Versículo 10, faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. O versículo 10 está trazendo uma promessa. Você pode, portanto, fazer uma oração a Deus. Quando você devolver o dízimo, ore dizendo: Deus, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito que se eu fizer isso, o Senhor trará abundância na minha vida. E o Senhor trará alegria, porque o vinho aqui, no versículo 10, simboliza alegria. Você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Fala que você terá alimento em abundância, não lhe faltará nada. Então faça essa oração. Se essa promessa não se cumprir na sua vida, depois que você devolver o dízimo, você pode dizer a Deus: Deus, essa palavra não aconteceu comigo. E se ela não aconteceu comigo, eu não devolverei mais. Faça um desafio com Deus. Deus, na sua palavra, é verdadeiro. Quando ele diz na palavra dele que se você devolver o dízimo, ele lhe trará a abundância, ele cumpre essa palavra. A Bíblia não é um conjunto de textos escritos à toa. Ela não é um livro que apresenta promessas vazias. Deus não é um Deus vazio. Ele é um Deus verdadeiro. Quando a palavra dele diz que algo acontece daquela forma, aquele algo verdadeiramente acontece daquela forma. Então, pode fazer essa oração. Se você não receber a abundância, então deixe de devolver o dízimo. E você deve dizer a Deus: Deus, eu devolvi. E isso não aconteceu. E se não aconteceu, eu não devolvo porque eu preciso desse recurso para que eu não tenha falta.
faça esse desafio. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Esses versículos 11 e 12 nos mostram que Deus permite que existam castigos em nosso caminho. Quando você faz algo errado, logo na sequência você tem um castigo. Quando você recebe o castigo, normalmente você fica triste e desanimado. Mas Deus está dizendo: não fique triste e nem desanimado quando você for castigado, porque esse castigo está sendo aplicado para o seu próprio bem, para que você não faça mais o que é errado, para que você possa manter-se em comunhão com Deus. Deus faz isso para que você possa continuar com Ele. Você já percebeu que quando você segue a Jesus e você faz alguma coisa errada, logo as pessoas descobrem? Você já percebeu que quando você é batizado e segue a Jesus, quando você deixa de cumprir uma obrigação, logo descobrem? E você deve estar se perguntando: por que que a outra pessoa que não segue a Jesus vive fazendo coisas erradas e não acontece nada com ela? E muitas vezes o cristão se sente injustiçado, porque ele pensa assim: eu sempre faço tudo certo, e agora que eu resolvi fazer errado, não deu certo. Eu estou sendo punido, sendo que o fulano e a ciclana fazem coisas erradas o tempo todo e parece que nada de mal lhes acontece. Então, muitos cristãos ficam com aquele sentimento de injustiça. Mas saiba que as coisas são assim, porque Deus tem compromisso com você, de corrigir você, porque Ele ama você. Enquanto que o fulano e a ciclana, que não seguem a Jesus, estão seguindo já em perdição. Quando Jesus voltar, eles não deram a mínima importância para Jesus, então eles estão livres para fazerem o que bem querem. Se você ler Romanos, no capítulo 1, você verá, a partir do versículo 18, o que Paulo esclarece a respeito dessa situação. Aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, nós vamos ler que do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Esse versículo 18 nos fala que do céu Deus revela, ele mostra a sua ira. Contra o quê? Contra todos os pecados, contra tudo que é contra ele. E todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. As pessoas que praticam a maldade, elas praticam a maldade, a mentira, o adultério, a corrupção e o engano, a trapaça, a testemunho falso. Todas as pessoas que praticam a maldade, elas sempre tentam convencer as outras pessoas a agirem como elas agem. Perceba que quando essas pessoas más encontram você, que é um cristão, elas dizem que você é quadrado, que você está perdendo seu tempo frequentando uma igreja,
que você está sendo uma pessoa que está deixando a vida passar enquanto não está aproveitando a vida. Elas não querem que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Elas não andam com Deus e não querem que outras pessoas andem com Deus. E aí o versículo 19 fala que Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Paulo está mostrando que, quando nós olhamos para a natureza, para tudo que foi criado, o céu, a terra, as estações do ano, o inverno, a primavera, o verão, o outono, todos os ciclos das chuvas e toda a natureza, os animais e tudo organizado, nós podemos perceber que existe um Deus que criou todas essas coisas e que reina sobre a terra e que merece receber a glória e a honra. E quando essas pessoas usam toda a terra, vendo tudo que foi criado por Deus e decidindo explorar a terra e usar a terra como bem querem, como bem entendem, fazendo as coisas pela sua própria vontade, elas são indesculpáveis. Elas não têm como dizer que não têm como conhecer a Deus. Quando o versículo 19 fala: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso, Paulo está dizendo: o castigo que essas pessoas recebem, a ira de Deus, consiste em que Deus permite que elas fiquem entregues à sua própria vontade. Elas podem fazer tudo o que elas quiserem e Deus não as corrigirá. Deus deixa que eles façam as coisas erradas, porque uma vez que eles desprezam Deus, Deus diz assim: façam o que vocês quiserem. Essa é a ira de Deus. Então, quando você é corrigido, você deve se alegrar. Quando você é corrigido, Deus está mostrando que Ele é seu Pai. Veja o versículo 21 aqui de Romanos. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Versículo 23. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. 24. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Versículo 25. Perceba no versículo 24 que aqui está a ira de Deus. Já que vocês não querem me reconhecer como Deus e querem fazer o que vocês pensam, então fiquem à vontade. Podem se sujar e se sujar. Versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então veja, eles adoram carros, casas, artistas, celebridades. Tem pessoas que adoram mais o marido ou a esposa do que a própria vida. Tem pessoas que são capazes de dar a vida por causa de um homem ou por causa de uma mulher. E isso não tem nenhum sentido. Claro que se você é casado, você deve amar o seu marido, você deve amar a sua esposa, mas antes de tudo, amar a Deus. Se o seu marido ou se a sua esposa disserem para você fazer alguma coisa que vai contra Deus,
Deus deve ser amado em primeiro lugar. Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. 27. Também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Qual é esse castigo? Eles se tornam homossexuais e eles passam a pensar que isso é natural. Esse é o castigo que eles recebem. Deus os entrega a um pensamento em que eles se justificam e eles dizem que isso é algo normal. E as mulheres, igualmente, que se envolvem nesses tipos de relacionamento, passam a considerar que isso é algo normal, que isso é algo que é natural. Porque uma vez que eles não reconhecem a Deus em seus caminhos e se julgam sábios pela razão humana, Deus os entrega às suas próprias paixões, aos seus próprios pensamentos, e é nisso que consiste a ira de Deus. Por isso, retomando Provérbios 3, quando nós lemos aqui no versículo 11 e 12, filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Fique feliz quando ele corrige você, porque isso mostra que Deus está agindo como seu pai. Ele não está deixando você entregue à sua própria vontade para que você não se perca, para que os seus pensamentos não fiquem cauterizados, cicatrizados, como se as coisas erradas fossem certas. Versículo 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. 17. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. 18. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Então veja que aqui dos versículos 13 ao 18, ele está dizendo que a sabedoria é a coisa principal. Se você tiver sabedoria e entender as coisas de Deus, como são as coisas nessa terra, quais são os ensinamentos dele, ame a ele acima de tudo em primeiro lugar, ame ao seu próximo, tendo lealdade, tendo fidelidade, você vai agradar a Deus, porque você está mostrando preocupação com o próximo, e você vai agradar as pessoas, porque elas vão perceber que você é uma pessoa que é leal, é fiel e é uma pessoa agradável, que tem sempre uma palavra de sabedoria para ajudar as pessoas. Escolha bem os seus amigos e mantenha-se longe daqueles que praticam o mal, porque os que praticam o mal são entregues à ira de Deus. Eles estão entregues para fazerem as coisas erradas o tempo todo e vão caindo dia a dia, enquanto você vai crescendo dia a dia em graça, força, sabedoria, a ponto de, quando você recebe sabedoria, cumprir o que está escrito no versículo 16 aqui. A sabedoria oferece uma vida longa. Você vai ter uma vida longa. Uma pessoa que tem sabedoria não gasta a sua vida com prostitutas, com promiscuidade, como as pessoas do mundo muitas vezes ensinam. Você deve aproveitar a vida, e aproveitar a vida para ele significa sair com muitas pessoas. Você deve aproveitar a vida, e aproveitar a vida para ele significa viver em festas, bebedices e fofocas, falando a respeito da vida de outras pessoas,
praticando a maldade, praticando a difamação, a calúnia, a destruição do próximo. A sabedoria oferece uma vida longa porque você vai ter, primeiro, a sua vida espiritual com Deus, com oração, com leitura bíblica, e isso vai trazer ensinamentos que vão fazer você seguir um caminho certo. E também vão trazer riquezas e honras, porque você vai cuidar dos seus estudos, aumentar os seus conhecimentos, e isso vai trazer riquezas espirituais e na sua vida diária. E vai trazer honras, porque você vai ser lembrado como uma pessoa que faz a coisa certa, como uma pessoa que é digna de confiança. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Quando você tem sabedoria, você faz tudo de maneira correta, honesta e justa. Você pode andar com a cabeça erguida. Você não precisa esconder-se de nada e de ninguém, porque você sabe que você sempre faz a coisa correta e você sempre agiu com justiça e com verdade. Então, os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Os que se tornam sábios procuram todos os dias crescer na vida, procuram todos os dias crescer no conhecimento de Deus para terem mais relacionamento com Deus, procuram também crescer na sua vida profissional, procuram sempre ganhar mais, aprender a empreender, aprender a ocupar os postos e os cargos de liderança, porque Deus chamou você para liderança, para que você aprenda todos os dias algo novo. Basta você olhar para a natureza. Você nunca vê uma macieira dizendo: eu já produzi 30 maçãs, então agora eu vou parar de produzir. Ela continua sempre, todos os dias, produzindo, produzindo e produzindo. Uma mangueira faz a mesma coisa e tudo na natureza que foi criada por Deus está em constante movimento, em constante prosperidade. Então, quando você tem sabedoria, você contempla o que Deus fez, o que Deus faz, e você sabe que tem um compromisso de todos os dias se aperfeiçoar e crescer na sua vida espiritual, na sua vida familiar, como homem, como mulher. Você precisa buscar instrução para ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, para ser um melhor profissional. E você não pode ficar estagnado, porque nada do que Deus cria fica parado no tempo. Deus está o tempo todo trabalhando. Ele está o tempo todo avançando. E aqueles que são filhos dele, que são sábios também, estão o tempo todo buscando projetos novos de Deus. É isso que traz felicidade. Quantas pessoas ficaram paradas no tempo em um emprego e não buscaram mais informação, crescimento, desenvolvimento e conhecimento e foram demitidas? Por quê? Porque elas entenderam errado a fé. Elas entenderam: Deus me colocou aqui, eu estou ganhando bem, então eu posso ficar aqui estável e tranquilo. Não, Deus nos chamou para sermos sábios. Busque sempre algo novo para que você aprenda, para que você tenha receitas econômicas e financeiras novas que você possa usar em situações que são inesperadas. Isso é sabedoria. Buscar fazer mais de uma coisa, ter mais de uma habilidade, faz com que você tenha saídas quando esse negócio em que você está, quando essa empresa em que você trabalha, quando isso que você faz, de repente, em algum momento da vida, não estiver indo muito bem. Então, os que se tornam sábios são felizes. Eles sempre vão encontrar fontes de rendimentos. Se não conseguem ganhar em um negócio, ganham em outro trabalho porque têm várias capacitações. E a sabedoria lhes dará vida. Ainda falando sobre sabedoria,
Existe ainda a sabedoria do cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Tem pessoas que se envolvem em bebedices, em drogas, em pornografia, em prostituição. O consumo de pornografia destrói a capacidade mental, a capacidade cerebral. Quem consome pornografia vai emburrecendo, literalmente emburrecendo. Então, quem usa drogas também perde neurônios. Quem fica muitas noites sem dormir, maratonando séries de Netflix, assistindo filmes ou jogando conversa fora com amigos, tudo isso vai destruindo a sua saúde, a sua capacidade de aprender coisas novas. E você está usando mal o seu tempo se está fazendo alguma dessas coisas. Então, busque a sabedoria. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Versículo 19. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento ele colocou o céu no lugar próprio. Veja, o versículo 19 fala que o próprio Deus usa a sabedoria para a criação das coisas. Ele usa conhecimento para colocar o céu no seu lugar. Deus, ele age com sabedoria. Então, se o nosso Deus age com sabedoria, nós devemos seguir a Deus e também buscar sabedoria. Versículo 20. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. O que o versículo 20 está dizendo? Com sabedoria, você consegue fazer coisas extraordinárias. Quando nós pensamos num rio e quando nós pensamos em nuvens, nós pensamos em águas. E água é vida. Então nós pensamos que com a sabedoria você pode gerar ideias novas que trazem vida. Você pode criar projetos. Você pode fazer coisas que você nem pensou antes quando você tem sabedoria. Versículo 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. O que o versículo 21 está dizendo? Busque aumentar a sua sabedoria. Como você aumenta a sua sabedoria? Lendo a palavra para conhecer os mandamentos no campo espiritual. Lendo sobre vários assuntos de sua curiosidade, para que você tenha vários assuntos que você sabe falar bem, para que você possa saber por onde caminhar quando precisar. Leia sobre os alimentos, sobre medicina, sobre direito, sobre política, sobre atividades profissionais, sobre os negócios que você trabalha na sua área de atuação. Procure ser um profissional que sabe quais são as regras, as leis no seu trabalho. Busque aperfeiçoamento, compreensão das coisas. Busque sempre aumentar a sua capacidade e sempre pense: se hoje eu perdesse esse trabalho, onde eu poderia aplicar o meu conhecimento para ter uma outra renda, para poder cuidar da minha casa, da minha família? Pense nessas coisas. Pense também no cuidado com a sua saúde. Como você tem dormido, como você tem cuidado da sua alimentação, como você tem cuidado do seu corpo. Você tem praticado atividade física de maneira constante para que você tenha boa saúde? Boa saúde principalmente quando você estiver com mais idade. Se você cuida hoje, amanhã você tem qualidade de vida. Mas a qualidade de vida do futuro começa com a sabedoria hoje. Versículo 22. Elas lhe darão vida. Aqui, o versículo 22 está falando da sabedoria e da compreensão. Então, lendo mais uma vez o 21. Filho, tenha sempre a sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Veja que quando você se previne
em relação a desenvolver a sua sabedoria, quando acontece um imprevisto, uma situação em que você pode perder o emprego, em que a empresa em que você trabalha pode fechar, em que uma crise econômica está vindo, você já tem soluções, porque você tem conhecimento sobre as coisas. Então você não é surpreendido como os maus, aqueles que não buscam conhecimento, que ficam reféns da situação. E de repente aconteceu uma crise econômica, de repente a empresa em que eu trabalhava fechou, de repente o sócio fez uma coisa errada comigo, então a sociedade acabou sendo desfeita. Aquele que tem sabedoria, ele presta atenção com quem ele faz sociedade. Ele avalia se a pessoa é justa, honesta, ele busca orientação de Deus. Então, ele, por ser cauteloso e usar a sabedoria, não acaba com preocupações por alguma tempestade que veio de repente, como acontece com os maus, que ficam parados, acomodados, esperando a situação ser resolvida pelo governo, por outras situações. Versículo 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. Aqui o versículo 26 fecha o ciclo desses versículos que falam sobre buscar sabedoria, que vai do 19, que fala que Deus criou tudo com sabedoria. Com a sabedoria você pode criar rios e nuvens, ou seja, você pode criar coisas incríveis que vão trazer vida para você. Com a sabedoria e com a compreensão, você vai andar seguro, você vai deitar sem medo, você não vai ficar preocupado com os desastres. E o 26 termina esse ciclo, que pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha, porque você buscou sabedoria. Agora no versículo 27, ele começa outro ciclo de discurso. Sempre que puder, ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja dos violentos nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Então aqui, do versículo 27 até o versículo 32, esse conjunto de versículos fala sobre como se relacionar com o próximo. Ajude os necessitados é o 27. O 28, se você tem como ajudar o seu vizinho agora. Não diga para ele, volte amanhã. Ajude ele agora, você já tem condição. O 29, não planeje o mal contra o seu vizinho porque ele mora do seu lado e ele confia em você. Certamente que você também quer poder contar com a confiança do seu vizinho. Então, seja você também uma pessoa de confiança em relação ao seu vizinho. O 30, não discuta com ninguém sem motivo. O 31 e 32, não fique com inveja daqueles que são violentos para fazer o que eles fazem, porque Deus detesta quem faz as coisas erradas. Então, não tenha inveja. Se a pessoa está conseguindo as coisas, fazendo coisas erradas, não tem por que você ter inveja dela. Aliás, você não deve ter inveja nem quando a pessoa faz a coisa certa e prospera, porque a inveja, ela é a podridão dos ossos. Quando você fica olhando com inveja aquilo que as outras pessoas estão conquistando, você apodrece por dentro. Você fica com o coração ferido, você fica com o coração machucado, você fica triste, insatisfeito. E isso toma a sua força para que você dedique os seus estudos e o seu conhecimento a buscar sabedoria para cuidar da sua própria vida e do seu próprio crescimento. Então, quando você olhar alguém e pensar que esse alguém está indo muito bem e melhor do que você, pense, esse tempo que eu estou perdendo aqui, cuidando da vida do outro, é o tempo que eu preciso para que eu mesmo prospere. Cuide da sua própria vida. Use a sabedoria para criar os seus próprios projetos, para que você prospere. Agora, a última parte, versículo 33. O Senhor
Amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. O que o 34 ensina é que quem zomba de Deus é orgulhoso. Quem zomba de Deus é arrogante. Quem zomba de Deus pensa assim: eu sou melhor do que Deus. Eu não preciso dele. Então ele zomba dos que zombam dele. Já que aquele que acha que não precisa de Deus zomba de Deus, o próprio Deus zomba deles. E Deus, como nós lemos lá em Romanos, fala assim: podem fazer tudo o que vocês quiserem. E eles vão se perdendo nas suas próprias paixões e nos seus próprios pecados. Vão caindo, pensando que estão indo bem. Mas Deus ajuda os humildes, aquele que reconhece que depende do Senhor e que o Senhor é sua prioridade. 35. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então os sábios, os que seguem a Deus, vão ser reconhecidos, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Os que não têm juízo, eles praticam coisas terríveis e eles passam vergonha, mas eles fazem com que as coisas erradas sejam honradas no mundo. Então você vê as pessoas fazendo coisas erradas, se envolvendo em bebedices, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, e nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão elogiando isso. Se você liga a televisão, se você acompanha as mídias, você vê as pessoas dizendo: Fulano agora mostrou o seu amor pelo Beltrano. Fulana mostrou agora que ama a sua amada. E eles pintam essas coisas que desonram a Deus como se fossem coisas normais. Porque tudo que eles querem é que aqueles que seguem a Deus sejam enganados e confundidos. Mas não se engane. Deus criou o homem para ser homem, mulher para ser mulher. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e Deus não erra. Se ele chamou você para ser homem, você foi criado para ser homem, você deve assumir esse compromisso. Se ele te chamou para ser mulher, você deve ser mulher. Ele chamou o homem e a mulher para terem uma pessoa, um marido e uma esposa, para que possam formar a sua família, para que possam cuidar dos seus projetos, para que possam ter uma vida em que produzem trabalhos, crescimento, desenvolvimento, cuidado com a sua espiritualidade, com os seus pensamentos e com o seu corpo físico, porque foi Ele que deu o corpo físico para nós e nós temos o dever de cuidar desse corpo, buscando todos os dias sabedoria espiritual, que é a sabedoria vertical. Tem dois níveis de sabedoria. Sabedoria vertical é a sabedoria de cima para baixo e de baixo para cima. Eu olho para cima e aprendo a respeito de Deus. Deus olha para mim enquanto eu o busco e me responde, dando Espírito Santo para mim e enchendo a nossa vida para andarmos com Ele. E existe a sabedoria horizontal, a sabedoria aqui da terra enquanto eu me relaciono com as pessoas. Eu vou adquirindo conhecimento e sabedoria para dar conta das coisas dessa vida. Busque a sabedoria vertical em primeiro lugar e a sabedoria horizontal. Nessa sabedoria horizontal eu cuido dos meus pensamentos, da minha alma, e eu cuido do meu corpo físico, para que eu possa, no final da vida, chegar bem, com uma vida longa, com uma vida de alegria, com uma vida bem-sucedida. Como diz aqui no versículo 16, quando você tem sabedoria, a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Essas três coisas, vida longa, riquezas e honra, são coisas que você conquista quando você está com o Senhor, quando você segue os ensinamentos do Senhor, quando você caminha pela sabedoria. E para que você tenha sabedoria plena, você deve ter Jesus na sua vida. Faço um convite agora para você que escutou essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus.
Se você ainda não recebeu a Jesus, você está longe de Deus. Você só pode chegar até Deus por meio de Jesus. Então, se você quer ter Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de receber a Jesus como seu Senhor e ele agora é seu líder. Você reconheceu que tem pecados e reconhece que Jesus é o seu Salvador, porque ele morreu na cruz por você para perdoar os seus pecados. Você pediu para anotar o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes de todos os que aceitaram ele como você fez agora. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que agora está com você. Procure uma comunidade de fé, uma igreja próxima em que você se sinta confortável e se batize nas águas. Quando você se batiza nas águas, você deixa o velho eu lá na água e quando você sobe das águas, você nasce uma nova criatura para seguir a Jesus. Participe da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos, em que se come um pedaço de um pão que é partido e que simboliza o corpo de Cristo que foi partido na cruz, e você bebe um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa meditação em Provérbios 3 e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos ter vida longa e riquezas e honra, sempre abençoados na nossa vida espiritual, na sabedoria vertical, no relacionamento com o Senhor. Derrama o teu espírito sobre cada pessoa, para que possamos estar com a sabedoria, reconhecendo o Senhor em primeiro lugar em todos os nossos caminhos. Nos corrige, mesmo que sejamos castigados, isso será para o nosso bem, para que nós consigamos continuar como teus filhos, tendo o Senhor como nosso Pai. Continua como nosso Pai, nos trazendo à luz o que é correto, para que possamos sempre andar na direção do Senhor em tudo que fizermos até chegarmos aí no céu, na vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos pela saúde, pelas bênçãos, pela sabedoria na leitura e na meditação da Sua palavra, que ela fique gravada em nosso coração, para que possamos praticar e realizar tudo conforme está escrito e prosperar em todos os caminhos com a sua bênção hoje e sempre. Amém.